Salve, salve galera! Mais um episódio do Extra Talks, o podcast de histórias extraordinárias de gente da vida real. Você sabe que aqui eu gosto de trazer convidados do campo de batalha e hoje eu tô com um convidado aqui, gente, que eu tenho até que trazer aqui pra frente porque o currículo do homem é extenso, viu? Ele é doutor em psicologia, professor convidado de renomadas instituições aqui no Brasil, laureado pela Academia Paulista de Psicologia, tem sólida experiência profissional nas áreas de saúde mental, orientação profissional, terapia cognitiva comportamental, coping, ansiedade de provas e estresse, e é terapeuta cognitivo comportamental. Eu tenho um prazer enorme em te receber aqui, Dr. Ricardo Gonzaga. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso Extra Talks. Obrigado, Jonas. Estou super feliz também em participar aqui com esse programa, com o pessoal aqui que está ao vivo, né? Imagino. E... Tem bastante pergunta para você, sim, viu? Tem bastante coisa então, que a galera... aqui para responder. Né? Boa. Todas. Vamos que vamos. E, gente, lembrando que esse episódio é um oferecimento da Insider. Olha só, gente. Fala a verdade. Tem um caimento legal essa camiseta aqui, né? E ó, eu tô viciado, vocês sabem disso. Vocês veem eu aí nas gravações, nos stories, na academia, pra todo lugar eu vou porque ela é anti-odor, ela não esquenta e tem esse caimento super legal. E além de tudo, gente, você sabe que aqui no Extra Talks é muito importante as empresas que têm propósito. A gente não traz para cá apoiadores que não têm um propósito. E eu não sei se vocês sabem, mas a Insider, cada camiseta que ela produz, ela gasta 4 vezes menos recurso do que as concorrentes. Então a gente tem o impacto ambiental também, a gente consegue cuidar do nosso mundo. Então o cupom de desconto vai estar aí na descrição desse episódio. Aproveita, vai lá e compra a sua Insider, tá bom? Doutor Ricardo, tem bastante coisa pra gente conversar aqui. Vamos que vamos. Mas aqui a gente é muito curioso com as histórias, né? Sim, sim. Como é que a psicologia entrou na sua vida, doutor? Então, acho que é uma história bem antiga, assim, digamos. Eu já gostava, né, desses episódios que envolvia essa parte psicológica, séries, enfim. Mas eu gostava também daqueles episódios da área jurídica, né? Então eu fiquei meio indeciso, assim, na escolha profissional. E aí foi num momento ali da minha vida que eu prestei faculdade e fiz, inclusive, prestei para Direito e Psicologia. E passei em Psicologia. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tive, né? Porque se eu fosse assistir para Direito, não seria uma área que, para mim, né, faria sentido. Porque eu acho que o basal ali foi essa questão mais analítica, né? De investigar o comportamento humano, enfim. De tentar olhar um pouco a cabeça das pessoas. Então, tinha séries, assim, Law and Order, acho que era uma delas, que é super antiga. Sim. Então, eu gostava muito de avaliar um pouco os aspectos do comportamento humano. Uhum. E depois eu vi que a questão não era do direito, era mais de investigar, né? Então, acho que foi um tiro, digamos assim, dessa indecisão, mas que realmente eu estava decidido, depois eu vi que era outra questão, né? E é engraçado, né? Sim. Porque isso às vezes acontece na vida da gente. Sim, A sim. gente tá em dúvida em alguma coisa. E aí parece que a vida convida a gente pro... Olha, Ou vai vai por aqui. capotando ou vai bem ser decidido, né? Na maturação aí da escolha. Mas a gente precisa estar muito atento a esses Sim. sinais, né? Uhum. Às vezes tem muito desse lance. Isso. E aí, como é que você vem? Porque você é de origem nordestina, não é isso? Isso. E aí, como é que foi essa transição? Porque tem muita gente que ouve nós Imagino. e fala assim, por exemplo, meus pais, né? Meu pai veio do Nordeste também, baiano. Sim. Minha mãe era carioca. Mas meu Olha pai saiu, praticamente um intercâmbio, o movimento que ele fez, sim, né? Sim. Isso é paulista. E eu sou paulistano, Olha já só. nasci aqui. Eu não nasci E aqui, aí, nasci às vezes, tem pessoas que estão ouvindo a gente e que tá pensando em mudar de cidade, às vezes por causa de alguma oportunidade profissional e tal. Como é que foi essa decisão para você, assim, de vir para São Paulo, e enfim? Eu acho que também foi uma sucessão de escolhas ali, digamos. Porque quando eu prestei vestibular, eu prestei na Federal da Paraíba. E eu nasci em Aracaju, né? Em Sergipe, que é o menor estado do país.
E eu tinha 17 anos, enfim. E aí quando eu disse, eu pensei, né, olha, eu vou ter que mudar, porque foi a faculdade que eu havia passado. Então foi uma transição já, né? Então, desde muito novo. Então, fiz o segundo grau e segui direto, né, para João Pessoa. E como eu Aham. tinha já parentes lá, enfim, não tive tanta dificuldade, porque esse senso aí de pertencimento, né, também ser do Nordeste, enfim. É E aí eu fiz, importante. fiz o processo, né? Fiquei 5 anos, mas eu sempre via assim, será que é uma cidade que eu vou ficar? Porque eu sempre, meus irmãos me dizem muito isso, né? Ah, você sempre foi muito decidido, né? Tanto um dia do psicólogo no post, minha irmã sempre coloca ali que ela é mais velha. Você sempre foi muito decidido desde pequeno, enfim. Mas eu acho que sim, pensando um pouco na história, porque quando eu terminei a faculdade, só tinha, acho que área social, né? Psicanálise e RH, eu acho. Na época não tinha muitas opções. E na Aham. área clínica, as abordagens não me interessavam ali no processo. Eu disse, poxa, eu vou fazer uma coisa que vai me fazer infeliz, mas a cidade chama mais ou eu vou ter que também alçar novos voos, né? Aí foi o momento que eu também decidi, né? De Aham. sair. E aí foi pela abordagem que eu acabei vindo para São Paulo. Olha, em Já com busca. o processo seletivo que havia passado, na época foi, né, na clínica, né, DCC na USP, aí eu fui. Aham. Aí foi quando eu vim. Minha irmã morava aqui na época, acho que foi, né, eu vou fazer as contas aí da minha idade. 2005, 2005 eu vim pra cá, só que foi o ano que minha irmã também passou a semana e foi embora. Ela é Aham. médica e ela fez residência aqui, enfim. Então, passou uma semana aqui, ela foi embora e eu tive que me adaptar, né? Então, um novo cenário, uma cidade totalmente diferente para mim, adaptação, enfim. Então, é totalmente diferente. E hoje eu não me vejo, né? Fora daqui. É, É o contrário. hoje eu sei E que pra você, assim, pro Ricardo, aquele momento, essa sim. transição, qual que foi o maior desafio, assim, na adaptação? Da primeira transição Não, da faculdade, agora já vindo para São Paulo, uma sim, semana sua irmã vai embora. E aí, sim. qual que foi o grande desafio para você nesse período? Eu acho que eu já sabia que ela iria, né? Ela já tava tudo organizado e eu já sabia onde eu iria ficar, que Uhum. não era na casa dela, enfim. Mas o desafio foi, acho que, em adaptar-se, né? Porque a questão da cultura é um fator também que pode tanto te deixar, né, pertencente àquele lugar ou não, né? Sim. Ou ser excluído, digamos assim. Então, o pertencimento ali veio muito da questão de onde eu iria ficar, enfim, amizades, e que é sempre basal para mim. E após foi uma porta, né, de entrada ali. Sim. E você é uma. Quem acompanha o Doutor Ricardo Sim, nas redes sociais sabe que você gosta muito das atividades culturais também, né? Eu sim, acho que São Paulo tem. tem Te bastante. ofereceu isso É, também, né? De você ter essas possibilidades, teatro, uhum, espetáculos e tudo que apetece esse sim, lado seu, né? sim. E acho que uma delas foi também a disponibilidade das coisas também. Uhum. Por ser uma cidade que não dorme, digamos assim, né? E onde eu morava sempre tinha, né? Meia-noite já não tem mais nada. Então acho que eu saí Isso. num momento, digamos assim, da minha vida que em Aracaju, né? Uhum. Quando eu era adolescente que era tudo muito ali, o que se fazia era o que tinha, e não tinha mais nada, enfim. Uhum. E João Pessoa tinha mais oportunidades, mas quando eu olhei aqui era um terço, né? Digamos, Sei. 5% do que. Só que essa questão, acho que para mim era muito objetivo e a Uhum. conexão que para mim eu acho que é basal, né? Sim, Se a gente ótimo. pensa na. Agora, tem uma galera aqui meio curiosa, viu, Sim, sim. doutor? Então eles ficam. Uma das coisas que eles ficam imaginando é o seguinte: como é que é a rotina de um psicólogo, assim? Porque Sim, eles ficam sim. fantasiando as Sim, sim. coisas, né? É que Como é nem que é quando a a gente sabe quer saber a vida do artista, né? Por exemplo, é isso. Exato. Sim. Tem coisas muito extraordinárias na rotina de um psicólogo? Então, eu até tava olhando um pouquinho, né? Em pensar, né? Como é que é a minha rotina, porque depende muito do que você o que você segue, né? Enfim, as suas funções, né? As suas responsabilidades, porque você pode ter um nicho e trabalhar apenas com isso, ou você pode ter um leque, né? E aí é onde o seu braço Sim. vai alcançar, né? Sua perna também vai alcançar. Aham.
E aí eu sempre fui muito, digamos assim, multitarefas, né? Eu nunca fiquei focado num ponto da minha área. Aham. Quando eu fui para João Pessoa, eu fiz psicologia. Psicologia é um grande guarda-chuva, Sim. né? Não sei na sua área, por exemplo, onde você estuda, você vê várias áreas. E aí, às vezes, tem aquela que brilha os olhos, né? Aham. E a minha foi a área clínica. Mas depois de um tempo, eu via que a área da pesquisa, enfim, lecionar era uma área que eu também tinha interesse. Mas eu ficava em segundo lugar. E hoje é uma É, área que ocorre, né? Acontece junto com a clínica. aham. E aí depois eu percebi que escrever para mim era um hábito, não, era... Eu desenvolvi isso, né, na infância. Aham. E acabou Aham. virando um hábito, de certa forma. Olha só. Quando eu era criança, fazia... Minha mãe é professora, é aposentada, e ela incentivava muito Aham. A escrever. todos os filhos, mas ela guarda até hoje historinhas, né, que eu desenhar, que eu Ah, que fazia desenhos, sensacional. então eu vi de um desenvolvimento da infância que isso trouxe essa habilidade que eu já tinha. Aham. E nos livros eu começava a olhar um pouco no cenário da ciência, né? E fazer um pouco esse aporte com o que eu tinha de conhecimento. É legal essa construção do Sim, repertório que hoje, por exemplo, você consegue organizar, mas quando a sim. gente está no meio do caminho, Aham. você É, vai você vai mudando. construindo, Sim, né? Você vai fazendo. Agora, fazendo um paralelo, né, entre a psicologia e eu imagino que você veja muito os bastidores da vida, né? sim, sim. Hoje a gente tá numa comunidade, um mundo mais ansioso, doutor. Certamente. Acho que recentemente eu até vi uma matéria publicada, né, em um jornal, enfim, que eles colocam que foi em fevereiro, se eu não me engano, quando eu li, que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Então, se a gente pensar segundo os dados da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, se a gente olha que o Brasil, né, pensando no mundo inteiro, ele é um dos, né, mais ansiosos, então o que é que acontece, né, com essa população? Que a gente não olha apenas para o eixo São Paulo-Rio, né, que são as grandes Aham. megalópolis, digamos assim, mas a gente olha como um todo. Então, o que é que está adoecendo, digamos assim, essa população, né, brasileira? Então aí diz muito na matéria a questão também das pressões, digamos assim, né? Externas que sofremos, mas internas também, né? Porque a nossa cabeça é um Sim. gatilho que pode tanto detonar quanto impulsionar, né? A gente para desafios aí. Isso é real mesmo, né, doutor? Uhum. Assim, o que vai fazer muito do que a gente vai realizar ou não vai passar pela nossa mente. Isso. Que é na verdade é o catalisador, né? Se a gente olha para situações, aqui é uma, né? Por exemplo, se eu tivesse um grau de fobia social que fosse muito prejudicial, né, a ponto de eu não conseguir nem falar com uma pessoa qualquer, né, que Aham, seja ou no trabalho, enfim, até a função que a pessoa exerce, né, se for um cargo for promovido, né. aham. Muitas vezes tem pessoas que não assumem porque o ponto principal às vezes é o transtorno mental do que a questão do trabalho em si, porque, por exemplo, ser promovido, você poderia ver como um grande Algo. mérito, né? Nossa, né? Que reconhecimento que eu tô tendo, mas muitas vezes a pessoa olha pelo que ela tem dificuldade, né? Se a pessoa é uma Uhum. fóbica social, isso pode ser um grande tiro nos pés, e às vezes a pessoa evita, né? A pessoa Sim. se faz esse ciclo, digamos, de autossabotagem, né? Aham. E aí, quando a gente olha para essa perspectiva, boa parte dos nossos desafios na nossa Uhum. mente ou no nosso comportamento, eles são gerados na nossa infância, doutor? Ou não tem nada a ver isso? Assim, a construção do repertório durante a vida, o ambiente que você vive, vai Uhum. contribuindo também. Como é que é isso? Digamos que é um composto, né? Acho que tem questões que a gente fala do desenvolvimento da nossa vida, né? Que a gente vai olhando nas fases, a gente ainda está se desenvolvendo, né? Se ainda é Uhum. novo, digamos assim, você ainda vai ter a fase aí do envelhecimento, né? A gente vai para a terceira idade, a melhor idade hoje em dia, né? Isso. Se a gente pensa, são etapas de desenvolvimento. Então a gente sempre está se desenvolvendo.
seja num Aham. ciclo, digamos, maturacional, né, do nosso corpo Aham. e também mental, né? Então, você, por exemplo, há 30 anos atrás, né, não é o você hoje, Aham. mas o que dita muitas vezes você hoje, dos gatilhos que a gente tem, aí das situações que a gente vivencia, e a gente olha com o nosso olhar ali, e muitas vezes dos 30 anos atrás, o que é que traz essa, essa, esse gatilho, né, na nossa cabeça, essa vulnerabilidade? Aham. Então a gente precisa olhar para o passado para, inclusive, entender o presente, né? Uhum. Porque muitos ciclos ali de manutenção, digamos assim, né, vai entrando em temas centrais da nossa vida, diz muito do que a gente também viveu, né? Aí Aham. tem genética, né, que aí não tem como mudar, né? A genética tá num composto aí que você nasce e você tem, né? Os traços, as questões genéticas, enfim. A cor do olhar, o da pele, né? A questão das predisposições, risco de desenvolver doenças X ou Y, enfim. E aí tem o ambiente, que aí é o grande ponto-chave, né? O Uhum. ambiente é o que a gente consegue, né, trabalhar ali. Aham. Então, o ambiente vai ser o grande processo ali de manutenção dessas questões ou de De mudança, né? mudança. Então, É muito aquela história assim, diga com quem andas, eu te direi quem és, sim. assim, no divã com o doutor É, Ricardo. sim. Assim, o Diga, ambiente ele tem essa força. sim. Diga com quem anda, né? Diga a sua história, né? Que direi quem é. Então, a gente Aham. vai olhando muito também pro histórico de vida da pessoa. Que às vezes a gente vai criando construções, é como olhando aqui, né? Esse troféu que tem atrás. Aham. Tem um grande globo ali, digamos ali, que é tem uma pirâmide e tem eu não sei aquilo ali, um É, diamante, digamos assim. aham. A Aham. gente tá olhando ali, o que é mais precioso é o diamante ou o que tá segurando ele? Aí vai depender do que você vai colocar como figura e fundo, né? Olha O que só. você vai trazer para frente, o que você vai colocar para fundo. Aí o destaque que você vai dando, muitas vezes o que a gente apresenta, pode ser um muro, né? Diante de algo que está ali por trás que a gente não quer mostrar, né? E, Às vezes um e- aspecto de vulnerabilidade que a gente não quer acessar. E é assim, por isso que até a colega, né, que passou aham. antes, quando a gente entende o que nos aflige, a gente consegue trazer um novo Uma. olhar, né? Para as coisas que. E às vezes, é por isso que é importantíssimo o trabalho de vocês, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência também a essa figura e fundo ficar distorcida. Ou Sim, seja, eu deixo na figura só o copo meio vazio sim. e Ou deixo no transbordando. fundo o copo cheio, mas Sim, fica numa segunda escala ali na sim, sim, nossa mente, né? Isso sim, atrapalha a gente, não sim. atrapalha? A gente tem que olhar qual é o foco que a gente tá dando, né? Uhum. Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, mas isso me provocou, né? Mas eu fulano no trabalho que tá sendo ruim comigo, enfim. Mas é isso a gente olha, né? Com esse olhar sempre A predisposição, né? de entender aquilo, né? Porque muitas vezes o que a gente interpreta diz muito, né? Uhum. Das nossas questões. Porque às vezes o fulano pode estar dando um feedback, às vezes você pode estar entendendo como uma crítica severa ou que a pessoa Tá é te má, maldosa, perseguindo. enfim. Tá te E às vezes a perseguindo. pessoa é ruim mesmo, né? O Uhum. fulano muito crítico. E aí, só que a questão é como você vai lidar com isso, né? Agora, uma coisa que eu percebo é assim: a substituição das figuras na vida da gente. Então, vou dar um exemplo aqui, Sim, né? Sei lá, você tinha um pai severo, sim. que cobrava e tal. Exigia, enfim. E com o tempo as coisas se acertaram, você tem um Uhum. diálogo melhor. Mas isso fica lá em Sim. você. Quando você vai para uma relação de trabalho, por exemplo, e Uhum. você encontra uma pessoa com o estilo Uhum. que seu pai ou sua mãe ou Sim. alguém que esteja próximo de você tinha, a gente inconscientemente substitui e passa a ter aquela mesma Aham. relação? Isso é real mesmo ou não? Sim. Eu não falo uma questão de substituição, mas quando a gente olha, né, uma situação um histórico de vida de uma pessoa, né? Por exemplo, desse pai punitivo e exigente que essa pessoa teve. Uhum. E aí olha hoje numa situação de trabalho que tem um chefe que pode ser um chefe muito exigente,
muitas vezes o que a pessoa está olhando é o que é que isso evoca para ela. Não necessariamente a pessoa sendo desse jeito é o pai que ela teve, é o que esse perfil traz, né? Aham, aham. Por exemplo, como eu interpreto essa situação, vai dizer muito o que o que eu internalizei, né? Sim. O que eu vivenciei, enfim. É, Porque é nessa construção, né, de você entender o porquê ele me incomoda tanto, o porquê eu me sinto tão oprimido, angustiado quando ele fala comigo desse jeito. Às vezes ele não é nem uma pessoa exigente ou crítica, às vezes o jeito dele falar, a postura que ele tem. Né? Tem muitas pessoas que, por exemplo, é como se fosse uma lupa, né? aham, aham. Se a E- gente olha o todo, a gente vê uma diferença, uma figura e fundo. Se eu olho o todo, vê uma coisa, mas se você foca e pinça um ponto, aí muitas vezes a gente pinça aquilo que nos nos aciona. É como se você voltasse pra cena do Isso. crime, assim, sabe? Tem aquela É, cena como se fosse uma revivência, e né? você revive Sim, aquilo. E aí, você falou, né, mas assim, o que que você percebe no dia a dia as causas da ansiedade na vida da gente? Tá associado, assim, sim. ao estilo de vida, não tá? Como é que é isso? Olha, vamos pensar que são grandes é, fatias, digamos assim, né? É como se Uhum. fosse um processo. Então, a ansiedade tem as nossas questões ali que pode predispor a gente a ser uma pessoa ansiosa e tem também, quando olha, né, o pai ou a mãe ansioso, inclusive, ou os dois, né? Enfim. E aí, se tem esse perfil, né, digamos assim, de pais ansiosos e um ambiente for um ambiente muito mais potencializador, digamos assim, Uhum. a criança, por exemplo, não vai virar não vai ser um Buda, né? Digamos assim, vai ser uma criança que vai estar ali naquele ambiente sendo totalmente estimulada, né? Aham. Em todo momento a fazer aquilo, a ser aquilo, enfim. E aí vai depender muito da construção que esse ser vai tendo, porque muitas vezes não é uma fórmula, digamos, inclusive a criança pode ter um processo ali de resiliência que pode até desenvolver, que pode ter até questões também de temperamento, digamos assim, que é uma Uhum. questão genética. Aham. Não sei se, por exemplo, você tem uma filha, né? Ter uma filha. Então, tem famílias que falam, nossa, mas eu tive meu primeiro filho, era praticamente uma estátua de tão quieta que era, né? Aí tem um segundo, praticamente um demônio, Um digamos, diabinho. por exemplo, digamos Veio. assim, né? Então, um capeta que só falta se pendurar no lustre. E aí disse, por quê, né? Se questiona, mas Ah, as pessoas são, né, diferentes por diferentes. natureza, né? Que dirá os bebês, né? Então, o temperamento é uma questão ali, você vê que tem bebezinhos que são mais irritadiços, né? Do que outros que você olha parece estar dormindo sempre. Uhum. Então, isso já é uma característica. Uma característica a gente não muda ali, é um temperamento. O Sim. ambiente que vai fazer esse colorido. Aham. Se a criança já é irritadiça, né? Você olha com a criança que chora, né? Qualquer coisa já chora, já tem esse perfil. O ambiente pode ser um ambiente que pode potencializar isso. De Mas também se deixar. for, de Aham. deixar a criança ser uma criança muito ansiosa, enfim. Mas também tem ambiente se os pais, né? Tiverem já essa noção, né? Enfim, com as orientações, enfim, estimula para que ela traga as potencialidades dela. Ela é uma criança que vai ter um perfil, né? Por mais que ela tenha esse temperamento, ela vai ser uma pessoa mais engajada, mais hábil, né? Mais, né? Habilidosa, Engraçado enfim. isso. Entende? Então, Aham. são questões que a gente olha, né? Por isso que no prontuário, digamos assim, na entrevista psicológica, a gente pergunta como é que foi, né? O seu processo de desenvolvimento. Muitas vezes a gente faz entrevista com terceiros, né? Que são os Aham. familiares, quando o próprio paciente, o cliente não lembra, enfim, de dados importantes, né? Como Aham. foi a gestação, enfim, tudo isso conta, né? Sim. Hábitos de vida dos próprios pais, né? Uhum. Da mãe, era fumou durante a gravidez, tudo quanto usou, Sim. né? Tudo. Entorpecente, enfim, tudo isso entra no composto, né? Aham. Como é que eram os avós, né? E às Dessa vezes criança. a falta de interpretação desse contexto faz também com que você não aproveite, porque sempre tem uma tendência a você querer consertar as coisas, mas Uhum. dá para criar um ambiente também para aproveitar o potencial que essa criança tem ou que esse Isso, adulto tem. Dá para fazer esse manejo, não dá, doutor? dá.
Você fala assim, das situações que ocorreram com essa Isso, por criança? exemplo, você trouxe assim um temperamento, né? Uhum. Aí o temperamento dessa criança, o ambiente pode fazer com que ele deixe ele mais explosivo. Mas eu também Isso, posso montar um ambiente para aproveitar esse temperamento dele para ele ter uma vida funcional, uma vida uhum, boa, uma isso vida. mesmo. Isso acontece, né? Isso, porque todos nós temos características, né? Uhum. A gente só precisa olhar quais são as potencialidades que a gente poderia desenvolver com aquela criança, né? Por exemplo, habilidades você pode desenvolver, né? Sim, Então a gente pode tanto desenvolver para o bom ou para o ruim, né? sim, Então, esse que é o ponto, né? sim. E Então, os grandes transtornos mentais é justamente a questão de a gente fala de prevenção, né? A doenças mentais entra muito nesse processo. Se a criança tem um ambiente validante, digamos assim, né? Com estimulação, né? Criativa, enfim. Essa questão do pertencimento, né? Uma família amorosa, que dê limites realistas, né? Não seja que se limite, né? Do pai muito crítico e muito exigente, porque tudo é uma questão de ponderação. Ou seja, vai ser criado num ambiente que vai desenvolver filhos que vão ter essa questão de entender o entorno ali, de olhar um pouco para um processo mais de autorregulação mais eficaz, né? sim, E por isso que hoje em dia tem as escolas da inteligência, né? olha só. Dos aí da nossa, fugiu agora, do autor. Do Gardner, né? O Isso, Howard Gardner, e tem no inteligências brasileiro, múltiplas. E tem aqui tem a o. escola socioemocional, né? Isso, aqui é o Cury, né? Augusto Isso, Cury. Augusto Cury, e tem um Augusto outro Cury. também, acho que um carioca que eu esqueci o nome, eu fui Ó, no... já aproveita aí, se você sabe, coloca nos comentários pra gente saber quem é. Sim, Que aí. inteligência socioemocional. Então, eu fui Aham. no evento, enfim, da educação e tecnologia e estavam lá, né, essas escolas da inteligência, do Instituto também, que estão sendo que trabalha muito, né, com essa questão do ambiente, trabalha com programas, né, de prevenção à saúde mental, com crianças do gerenciamento emocional, da regulação, entender o que são sentimentos, enfim. E é isso, Então, isso se é você muito. já aprende isso desde a infância, você sabe muito bem nomear o que você sente. Exato. Porque, olha só, a gente foi muito convidado também a se adaptar. Uhum. Então, até o sistema educacional, eu lembro, por exemplo, na terceira, quarta série, eu tinha muita dificuldade com matemática. E eu era bom Eu com também. português, Sim, com geografia, história, apresentar os trabalhos, eu gostava de apresentar. sim. Aonde que colocavam eu para treinar? A recuperação era na matemática. Pois é. Eu fiquei mediano na matemática. Eu sei Sim, fazer uma conta, hoje eu sei calcular o fluxo de caixa lá da sim, empresa, sim. mas eu nunca vou ser alguém extraordinário nesse lugar. Sim. Mas porque era o modelo, né? Uhum. Eu acho que hoje há mais consciência em relação a isso. Assim, se o Dr. Ricardo é bom em português, eu não vou colocar ele para treinar em matemática, onde ele, por mais que ele treine, ele nunca vai ficar extraordinário Sim, nesse sim. lugar, né? Que aí é a questão do desenvolvimento de competências, né? Porque existe sua área e porque existe a minha. Imagina se Uhum. todos fossem para sua área, Olha só, entende? a Não ia ter singularidade, né? psicologia, não ia ter medicina, né? Por isso que eu acho que o ser humano é muito ímpar, né? E, por exemplo, as potencialidades você pode ir para qualquer caminho. Porque eu gostava de escrever histórias infantis, poderia ter virado um escritor, né? Um poeta, enfim, mas o que eu quis foi a psicologia. Eu consigo escrever livros na área da psicologia que eu gosto. Isso, é isso que eu ia falar, Uhum. doutor. Por favor, hein? Então, Você pode sim, escrever livros na área de psicologia. Não vamos perder o sim. escritor Ricardo. Imagina. Em breve teremos novidades. Mas é o que eu falo, por exemplo, você poder ser excelente em matemática, mas sinceramente você gostaria de seguir a carreira de matemática ou ser um estatístico, por exemplo. Uhum. Ou você pode também seguir, Pô, você poderia ter seguido, mas é o sim. que, por exemplo, norteia é o que é que você, é o que você gosta, né? Os seus interesses, digamos assim. E aí, dentro desse contexto de adaptação que a gente está falando, tem muitos aqui que estão com dúvidas
existenciais sobre, Sim, sobre a relação de trabalho que a pessoa tem com o trabalho, né? Ou seja, sim, que significado eu tô dando pro trabalho, se eu tô indo todos os dias para um lugar que eu nunca iria se não fosse meu salário no final do mês, sim. e reduzindo tudo, às vezes, Porque, ao boleto que tem para pagar, sim, ou a... que os Quando você... boletos vêm, É, até, bem... né, gente? Os boletos vêm. Nessa perspectiva, Sim. é, os pais, eles determinam muito da carreira também que a gente vai seguir? Ou você acha que não tem nada a ver? Assim, a criação, ela vai determinar a carreira que você vai seguir? Ou tem contextos em onde eu tenho autonomia para escolher? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo uma face, né, duas faces aí na mesma moeda, digamos assim. Porque o que você está falando pode ir por esses dois caminhos. Uhum. Porque eu falo isso porque eu trabalhei com isso no mestrado, né? Foi o foco aí do meu trabalho de dissertação no mestrado, que tá aí depois virou um livro, enfim, o Estresse da Escolha Profissional em Estudantes. E aí, no final, eu fiz uma análise, digamos, do discurso, né? Avaliando na entrevista com esses sujeitos da amostra Aham. e viraram grandes categorias, né? De temas ali. E uma delas era essa questão da influência dos pais, né? Olha só. Na escolha dos filhos. Ah, eu vou seguir medicina porque, enfim, né? Minha mãe é médica e dizia que é importante, né? Porque você tem uma área promissora, porque a mãe, enfim, ou o pai já tem clínica, vou seguir essa carreira. E muitas vezes o filho não queria seguir essa área. E ele até conseguiria, né? Uhum. Uma pessoa, enfim, inteligente, estudiosa, passaria, né? E tem casos que não queria fazer, mas fazia por conta do direcionamento, digamos assim. Aham. Então, direcionamento é um ponto que influencia no processo de escolha, né? E Olha não só. só esse, né? Agora, digamos que eu estou nessa situação hoje, ou seja, sei lá, eu queria ser arquiteta e meu pai falava para mim, não, preste concurso e faça, seja funcionário público, que você vai ter Sim, estabilidade e tal. E aí hoje eu fiz o concurso, passei sim. funcionário público e tal, mas eu sempre tô pensando na arquitetura que eu deixei de lado. Tô colocando uma situação Sim, sim, hipotética aqui, sim. né? E que acontece, né? E que Já acontece aconteceram, nos inclusive, nos bastidores, consultórios aí né? da vida que eu já atendi pessoas que. Se eu tô nessa situação, o que seria um bom primeiro passo, assim, para eu diminuir essa insatisfação, né, em Sim. relação ao meu trabalho? Eu acho que entra muitas questões, porque a orientação profissional é um ponto, né? Tá nessa fase aí de escolha desses estudantes que muitas vezes ou estão indecisos ou realmente estão decididos e querem realmente validar de fato o que eles estão vendo ali como potencialidades, né? Uhum. Interesse aí pelas áreas. E também tem a questão da transição de carreira, né? Tem a questão de reavaliar de fato o que é que tá, o que lhe deixa feliz, né? Se é muito dinheiro no bolso ou é algo que você gosta, que faz, que sente prazer por isso, enfim. Uhum. Então tem todo qual é o foco que você está dando para aquilo. Então entra muito nessa questão. E também tem, necessariamente tudo que você é bom não quer dizer que você queira seguir uma carreira. Pode entrar Ai, no composto de um hobby. Por certo. exemplo, eu tenho tinha, né, um orientando, né, um paciente que era bom em várias áreas, mas eu adoro surfar, enfim. Uhum. Mas o que é que você deseja? Aí tem todo um processo por trás disso. E olhando no final, ele disse: Nossa, eu não me peguei pensando nisso. Não quer dizer que eu queira seguir essa carreira, porque ele olhava, porque eu gosto, logo isso é uma carreira para mim. Quero me profissionalizar disso, nessa área. Depois ele viu que, na verdade, o que ele gostava era de computação, né? Enfim, no Uhum. final foi olhado ali na questão, você não direciona, você vai abrindo Os as leques. perspectivas e fazendo com que ele tenha uma escolha, digamos assim, né? Um levantamento, né? Um autoconhecimento para que vá funilando, né? Aham. Esse processo natural Uhum. de decisão profissional. E no final ele disse, nossa, agora o que eu gosto mesmo é seguir essa área de computação, que aí tem vários nichos, né? Tem a TI, né? Da tecnologia. Sim. Só que ele não esqueceu do surf. Só que o surf viraria um hobby para ele. Ele não vai deixar de fazer isso Sim. por conta da carreira que ele gostaria de seguir.
Então, uma coisa não invalida a outra. As pessoas entendem muito nessa questão, é 880. E necessariamente não é 880. Você pode E não, usar. não é o ou, é o e, Sim, né? Eu posso sim. colocar na perspectiva Pois do eu é. posso trabalhar com a computação Sim. e surfar, né? Uhum. Não é. E eu acho que às vezes a gente tem essa tendência mesmo. Você não gosta de correr? Exato. Então, quer dizer que você pode virar um grande maratonista, mas é a área que você gostaria de seguir como profissão? Tem maratonistas que, inclusive, trabalham, né? Sim. Então, acho que é olhar o ponto da questão, né? E às vezes também nessa perspectiva, a gente coloca assim, é, um hobby que eu, por exemplo, tem uma galera que faz transição de carreira. Sim, E aí, às vezes, eu trabalhei um período em empresa, eu recebo a rescisão desse tempo que eu estava na empresa e sim, falo, não, agora eu vou empreender. E eu adoro a praia, vou montar uma pousada. Só que aí, depois de um tempo, essas pessoas voltam uhum, e falam assim: meu, a pousada não tem nada a ver, porque uma coisa é eu estar lá indo curtir a praia, outra pois é, coisa é eu estar lá trabalhando e recebendo. sim, Então, às vezes, o que você está dizendo é o seguinte: a falta dessa clareza, e claro, isso tem um sim, processo para a sim, gente chegar a essas respostas, mas é que ocasiona esse tipo de coisas. De tipo, não é porque eu gosto que vai virar uma sim, profissão, né? isso. Que tem um exercício, inclusive, que eu faço nesse processo, né, de autoconhecimento, Uhum. que é um... Você divide, né, por exemplo, em 4 partes e eu o exercício do gosto faço. É Uhum. coisas que você gosta e faz, né? Quais são as coisas que você gosta e não faz? Quais são as Aham. coisas que você não gosta e faz? E quais são as coisas que você não gosta e não faz? Olha E só. não quer dizer que envolva apenas questões profissionais, né? Você Sim. gosta e faz surf. Então, quando a gente olha, a gente percebe que tudo envolve habilidades, né? Porque o que é E- que envolve o surf, né? É só Aham. subir numa prancha? Eu não sei. Não, Então, pensando, né? Mas Existe técnica, né? O que é que você usa ali como recurso? Essa questão de ter pelo menos uma estabilidade motora ali, né? Para poder concentração. Então, o que é que está por trás disso? Quer dizer que a concentração é só para o surf? Aham. Aham. É, é Você um, tem uma descoberta é um nesse recurso que você processo. usa. E às vezes, o que que tem no surf que não tem no, Pois nesse é. outro lugar, né? E que Uhum. você pode aproveitar como habilidade ou como Isso. show. Porque todas as profissões têm características que são, por exemplo, sine qua non para se desenvolver. Por exemplo, Aham. a pessoa que trabalha em banco ali na área é, é uma pessoa que tem habilidades e interesses ali, que tá, por exemplo, feliz e motivada com aquela área, né? Aham. E se você percebe pessoas que trabalham com arte, né? Se você colocasse essa pessoa num banco, então, o que é que você está vendo ali? O que é que ela viria, né? Quais são as habilidades e potencialidades que ela tem naquela área que ela está muito feliz e motivada e colocar numa área que traz Que, outras demandas, né? Digamos sim. assim. E que Esse que às é o vezes ponto também. não são congruentes com os talentos e habilidades que eu Isso. tenho. Agora, sabe qual que é o grande divã, doutor? É que tem os artistas trabalhando no banco, na vida real. Sim, pois é. E hoje, nessa, ou e o vice-versa também, às vezes você tá numa atividade Sim, que demanda você ser super criativo, pois e na é. verdade você Você tem ficaria. um pensamento mais concreto, né? Mais, É, não, é mais concreto, né? Uma pessoa que é mais sistemática, enfim. Então, por isso que a riqueza de ter várias áreas né, o propósito envolve todas essas potencialidades. agora, tem uma parte nossa que é criativa, tem uma parte Sim. bem racional. Nosso cérebro, ele é multitarefa ou ele é um monotarefa desobediente? Como é que é isso, assim, para o público entender? Eu, Tá mais para um ou para outro? eu acho que isso entra em várias áreas, né? Tem pessoas que têm mais habilidade e propensão, né?
Tem pessoas mais criativas do que outras, né? E aí não desmerece uma coisa ou outra, porque a outra já tem Sim, mais desenvolvimento de outro tipo de capacidade, mais analítica, por exemplo. sim. Não desqualifica, uma E não isso não desqualifica a desqualifica. Por outra. isso que quando tá num grande brainstorming, num cenário aí na empresa, essa mistura de potencialidades dá um grande resultado, porque Sim, não é só o criativo, mas para executar, como é que vai, né? Como é que vai sim. executar esse problema? E Na às área de TI é vezes. uma delas, né? Desenvolvimento de software, né? Será que só tem um nicho de TI? Tantas coisas, desenvolvimento de produto, enfim. Sim, e às vezes você, nessa perspectiva mesmo, eu vejo lideranças, às vezes, que tem uma tendência a ter iguais na minha Sim. equipe. E talvez isso traga um conforto momentâneo, mas do Uhum. ponto de vista de demanda de ambiente e tudo mais, pode ser que você ache que tenha mais trabalho em ter os diferentes das suas habilidades na sua equipe, mas eles se tornam ótimos pontos de apoio, Sim. porque são habilidades que você de fato não tem Uhum. e que essas pessoas vão te apoiar dentro de Sim. uma composição de Sim. equipe. Passa por isso, né? Sim. Por isso, quando a gente fala na questão de promoção, muitas vezes é muito complicado, né? Uma pessoa que está na posição X é promovida, né? Vai para cargo de gestor. Uhum. E aí é uma questão que muitas vezes a pessoa não se adapta, né? Porque não tem essa habilidade de lidar com pessoas. E aí? Como é que fica? É, E aí é o que é ser desenvolvido, a pessoa realmente não se adapta àquilo. E é uma questão, né? Tem muitos casos de pacientes que desenvolveram e tem pessoas que não se realmente se adaptaram àquilo e preferem ficar naquela parte mais de programação, que não tem tanto contato com o público, enfim. isso é algo que acontece bastante aqui, porque a perspectiva ela muda mesmo. Você, geralmente na dinâmica de empresa, você é responsável pelas suas entregas. Sim, Então, isso, a demanda de comunicação é diferente de quando, por exemplo, geralmente quem faz boas entregas individuais sim, na dinâmica de empresa é reconhecido com o cargo de liderança. Então, olha, esse modelo que você faz individual, eu quero que você replique no pessoal. Só que a pessoa que é colocada nessa posição vai ter demandas que é muito diferente das suas entregas individuais. sim. E aí nessa hora que quebra, né? Assim que às vezes muita gente fala, nunca mais quero saber de equipe. Pois é, cara, é líder de equipe, né? Essa gestão de lidar com pessoas, porque como tá ele no seu quadrado, às vezes o foco tá ali voltado para as suas próprias competências, né? Enfim, quanto mais eu faço, eu sei que eu tenho o resultado, mas aí quando você tem que orientar o outro, né? A desenvolver ali o processo. Então, É, esse que eu é o grande desafio, né? Das pessoas que acabam, inclusive, não tendo um tato, né? A sim, habilidade de lidar com as pessoas, às vezes são líderes super agressivos, enfim. E sim. aí entra num processo que a gente tem que olhar, né? O entorno ali. E a empresa tem que estar muito atenta para isso, né? Porque isso também vai gerando demandas de saúde mental, não vai? Aham. E aí isso, por exemplo, quando a gente olha, às vezes a vida convida a gente para momentos decisivos, né, Sim, doutor? sim. Ou dar um chute, Então, né? é a Quando a gente acaba. apresentação no trabalho, às vezes é a demissão do chefe chato que eu tenho, Sim, sim. ou às vezes é uma prova importante. Isso vai disparando alguns gatilhos de ansiedade. Você percebe isso no dia a Sim. dia também? Ou eu tô viajando aqui, doutor? Não, a vida traz, como é o nome, desafios ou ameaças, né? Se a gente pensar do que me deixa, digamos assim, né? Você está numa situação e promoção pode ser interpretado para você como algo muito bom, um desafio que você entende que vai ser maravilhoso para você e para outra pessoa pode ser uma grande ameaça, né? Interpretado como tal. E a pessoa tem tendência, inclusive, a se esquivar daquilo. Aham. Então, muitas vezes o que é bom para um pode não ser para o outro, né? Eu sempre falo, né? O ganhar na Mega Sena pode ser maravilhoso para um, mas nem tanto para o outro. Pode ser muito estressante. Eu gostaria de ganhar na Mega Sena, mas pode ser muito Sim. estressante porque o quê? É o O coping, est- né? Como é que eu vou lidar com as minhas questões ali? Então, as Sim. pessoas às vezes ficam, né? Muito no entorno ali. Não, mas isso foi muito bom para você, porque você não tá
né, lidando de uma forma positiva. Quer ver um caso clássico que acontece aqui com o pessoal? Às vezes surgem questões do trabalho que a Sim, pessoa está pensando de fato em mudar de empresa ou mudar de carreira, e aí começa aqueles questionamentos assim: nossa, mas tanta gente queria estar no seu lugar. sim, pois é. E são demandas muito individuais, né? Se a Sim, pessoa, assim, um monte de gente pode querer estar naquele lugar, uhum. mas será que você Quer quer estar? continuar Sim, nesse pois é. lugar? Esse é um questionamento que é válido Sim, você fazer. isso. Porque muitas vezes pode ser uma questão de não se identificar com, e aí dentro de um processo, né? Que é Sim. que de fato faz você se sentir desconfortável, não querer Uhum. estar ali, nesse lugar. Nesse E contexto. também pode ser uma questão de uma vulnerabilidade. Por exemplo, se eu tenho uma questão central ali, né? De não me sentir competente, enfim, né? Valorizado, pode ser uma crença basal ali que Aham. faz ela entrar, a pessoa entrar num processo de esquiva, né? De não querer assumir aquilo porque vai abrir uma caixa que vai mostrar para ela o quanto ela é incompetente, do que ela acredita que é. Mesmo Sim. tendo Sim. essa promoção. Que a Aham. promoção é o quê? É É, uma evidência a ai. favor ou contra, mas essa racionalidade não entra, porque fica muito impregnado ali a questão do que tá basal para ela ali. E aí, se trabalhar nesse processo, inclusive ela entendendo. E se, nossa, então essa é toda a questão. Então, quando eu começo a ver essa relação e começa a enfrentar, pode ser até que essa decisão esteja muito conectada, né? Não, de Aham. fato, essa vulnerabilidade que eu tenho e não o fato de não querer estar ali. Você entende a Aham. diferença? A Entendo. pessoa às vezes quer fugir porque ela se sente muito vulnerável Muito por conta exposta do que àquilo, tá. né? E tem pessoas que realmente não querem estar naquele lugar. Uhum. São coisas. E ela não tem essa questão de se sentir incompetente, é porque ela não se sente, né, motivada, feliz, enfim, E naquele. fazer Né, que é aquilo. o que eu falei, o artista que vai O pro banco. banco. Entende? Aham. Ele pode até aprender a fazer. A questão de aprender ou não é uma habilidade que a gente desenvolve. Mas né, o estar O, motivado e feliz naquele cargo É já é outra outra história, questão. é outra história. Agora, nesses momentos decisivos, às vezes a gente tem algumas reações que são físicas, outras são mentais. Então, Sim. E sei tudo lá. está concatenado, né? Isso. E É aí, um. ajuda a gente a interpretar isso, né? Porque, sei lá, por exemplo, até hoje, se eu Sim. vou fazer uma palestra, Aham. é normal eu sentir um frio na barriga Friozinho. Sim. antes, às vezes tem Sim. centenas, milhares de pessoas esperando você entrar. Sim. A Mas é um, expectativa, né? Digamos mas é assim. um frio na barriga gerenciável. Mas Uhum. tem para algumas pessoas, essa experiência pode ser diferente. Por exemplo, a altura. Eu tenho pavor de altura. Sim. Aí é um frio na barriga que me trava, que realmente eu Você fica vou. mais. É. Se sentir mais ameaçado, digamos, né? Que é o seu Quando cérebro dá Isso, essa como é que ativação. eu manejo isso assim de uma forma que eu consiga ficar funcional nesses momentos, né? Você fala de apresentar? Por exemplo, um dos grandes medos gerais é o lance de falar em público, Sim, né? sim. E aí, às vezes, eu tenho reações que são gerenciáveis e tem reações que, de fato, impede eu de ter de Sim, apresentar ou sim. de me expor, e às vezes isso fica tão exposto que eu fujo dessas Pois é. situações. Eu- Vamos Tem. pensar, é um processo, né? É como eu Uhum. sempre falo, se é algo que impede, né, a sua vida, entra num contexto clínico, digamos assim, que dá comprometimento social, né, pessoal, né, enfim, compromete profissionalmente, é uma questão a ser olhada, né, com atenção. E aí olha também na linha do tempo como é que era esse adulto, né, na fase da pré-adolescência, adolescência, então. É nesse entorno que a gente vai olhando também, né. Por exemplo, se você tem medo de altura, eu tinha medo de apresentar em público, né. Olha que. Você vê, por isso que eu fugia da questão acadêmica. Aham. Por mais que eu tivesse interesse, participei de pesquisa, né, na área de extensão. Mas quando era apresentação, né, dava aquela taquicardia, eu já tentava me esquivar ou botava mais a bola pro outro. E é um comportamento, né? Sim. Digamos assim, entra num comportamento fóbico. Mas a partir do momento que você vai se expondo, que é um processo, né? Que é uma técnica, inclusive, você vai Sim. desensibilizando aquela sensação. Aham.
que se sente muito acionado por conta daquilo. E hoje não me gera comprometimento, Ou seja, porque foi você... vai, se expõe que entra no momento de normalização. Quer dizer que Sim. antes eu tenha ficado preocupado. Ah, e você viu que eu disse, mas vai dar tempo de ver todas as perguntas, enfim. Aham, Mas aham. a questão de olhar ali, no início que eu fiquei, né, meu perdido assim, mas entra num processo que você entende, né? Quando você entende o seu limiar, você sabe gerenciar. É como se estivesse dizendo para você mesmo, tá tudo bem, calma, é normal você ficar um pouco ansioso, é uma apresentação. Mas aí com a pessoa que tem um nível de ansiedade que chega a travar, que é uma ansiedade patológica, que entra todos os conceitos clínicos, né? Uhum. Pode ter a ansiedade envereda para vários transtornos Sim. quando é uma forma frequente, digamos assim, que gera comprometimento. E aí a gente precisa olhar, né? Sempre eu me sinto assim, nos momentos de exposição, que exposição não quer dizer estar aqui, né? Como a gente está Uhum. fazendo Sim. esse processo aqui, de falar sobre. Aham. Mas envolve outros cenários, né? Você se sente só em situações específicas ou quais situações? Ah, Uhum. na faculdade era assim, né? Enfim, quando também eu vou para uma festa, né? Eu tenho que encontrar os amigos. Quando eu vou sozinho, e me dá essa mesma sensação. Você Ah, entende? você começa Então a... não é só no trabalho, é numa situação, por exemplo, quando eu vou no barzinho, enfim, eu tenho que procurar as pessoas. Já. Então, você percebe? Então não envolve apenas um contexto de trabalho. A gente tem que olhar todas essas esferas, né? E aí, nesse ponto, eu acho importante deixar essa dica pra galera, que é o Sim. seguinte. É muito importante a gente procurar ajuda nessa Uhum. hora. Ajuda profissional, né? Que eu Uhum. digo profissional Sim, sim. qualificado. Porque a gente não vai resolver isso com um vídeo de YouTube, como resolver Sim, sim. a ansiedade, né? Ou um tutorial no TikTok. A gente Aham. precisa de uma análise profunda para esses assuntos, não Sim. precisa? Porque a gente olha, por exemplo, um vídeo instrucional, quando você olha, né? Ah, e tal estratégia, mas vai depender muito, né? A técnica por si, todo mundo aprende, né? Eu te Uhum. ensinar, você faz e só que o que é que tá por trás disso? Porque você pode abrir uma grande porta, né? Depois você não consegue Não consigo fechar. fechar. Tem que entender o que tá por trás dessa fobia. Se a pessoa for uma fóbica, por exemplo, Uhum. social, o que é que tá por trás disso tudo, né? Você não vai jogar ela nos leões, assim. Você vai fazendo esse enfrentamento aos poucos, que nem a altura. Uhum. Você não Uhum. vai colocar você num Legal. prédio de 30 andares e deixar no parapeito ali para, vamos lá. É engraçado. Segue. Agora, Então, vocês... é um processo que você vai olhando e na medida que você vai enfrentando, você vai vendo, nossa, o quanto eu sou capaz de fazer isso, né? é E muito nesse louco nível, isso. né, de autoeficácia, quanto mais eu faço, eu consigo, mais eu tenho a propensão de generalizar esse comportamento. É. E aí não vai ser só no prédio, vai ser, né, daqui a pouco você tá pulando paraquedas aí. Eu fico. Ó, se a câmera pegasse, eu fico arrepiado só de pensar na possibilidade de pular de Sim, paraquedas. sim. Vamos ver o que vai acontecer É, aí no meio do caminho. Mas é muito louco. Agora, qualquer comportamento é mutável? Eu consigo mudar qualquer comportamento? sim, mas a gente precisa entender a função desse comportamento. Porque, por exemplo, todo comportamento ele é uma ação de Uhum. algo. Você está fazendo isso por qual função? Muitas vezes a gente não sabe, né? Por exemplo, muitas vezes pessoas ansiosas que têm vários comportamentos. Será que... Não, mas toda pessoa ansiosa rói unhas. Não, não necessariamente. Tem Essas pessoas... regras gerais são Então, perigosas, essa que é né? a questão, né? Tem pessoas ansiosas que vão lá e, e bebem. Tem pessoas ansiosas que vão... evitam, né? Evitam tudo, né? Tem pessoas ansiosas que roem as unhas, enfim. Então, se a gente fosse fazer uma discriminação de vários comportamentos, tem que entender qual é a função. Porque, por exemplo, você pode roer as unhas por estar ansioso ou por estar com muito medo. Olha só. Você pode beber porque você tá com raiva de algo e você tá usando isso para ter um entorpecimento emocional e se desconectar daquilo. Ou você pode estar muito ansioso. Aham, Ou você, aham. entende? Então, esse comportamento traz o significado para algo. E hoje, nessa De dinâmica algo, de. né? Desculpa. Né, não, nessa dinâmica.
Hoje, eu tava até vendo um dia, esses dias aí eu tava vendo um estudo da Singularity University, que é Aham. um ecossistema que estuda o futuro do trabalho, o futuro da liderança e tal. E aí eu tava vendo um estudo que, assim, até o ano de 1900, demoravam 100 anos para a quantidade de informação que a gente recebia, Sim. dobrar de tamanho. Então imagina que até 1900 demoravam 100 anos. Sim. Em 2018, já estavam demorando 13 horas para a quantidade Nossa, de essa informação que informação. a gente recebe Sim. dobrar. Então imagina que a cada dia, metade do dia, você está dobrando a quantidade de informação disponível no mundo. E aí eles, claro, associam isso à capacidade de inovação também, porque quanto mais Sim. processamento de informação, mais Uhum. soluções você vai criando. Mas, por outro lado, isso traz um dilema do ponto de vista mental, né? Porque a gente vai Sim. ficando. A gente não consegue dialogar com tudo isso Pois é. ao mesmo tempo, né? E a gente não consegue dar conta de tudo, né? Inclusive tem um transtorno voltado para isso, essa questão de querer saber de tudo, de querer aprender tudo. Entra no processo de, por exemplo, você não dá o tempo, inclusive, para as suas conexões neurais trazerem firmar essa informação, né? E isso. O neurônio tem um tempo, inclusive, por isso que é importante quando a gente falando em questão, na minha área de hábitos de estudo, Uhum, quando você estuda, você tem que dar um tempo, um intervalo, justamente para ter essa capacidade neural de transmitir essa informação. olha só. Porque se você estuda horas ininterruptas, é como se você, por exemplo, tivesse um poçante, digamos aí, um carro poçante, Uhum. e aí fosse na Bandeirantes, fosse, não sei nem se vai fosse pro Rio Grande do Sul, sem parada. Sei lá. Aham. Com certeza esse carro vai Não foder vai. o motor uma hora, ou vai precisar parar porque vai precisar abastecer, entende? Aham, Então aham. é essa que é a questão, que a gente precisa também ter um tempo para poder, né, Absorver esses absorver esses conteúdos. conteúdos. Às vezes eu vejo essas regras gerais essas generalizações, Sim, às vezes vai criando muitas frustrações, né? Então você sim. tem que acordar às 5 da manhã, você tem que ler 20 Tomar banho de sol, páginas, né? banho de sol, brincadeiras assim, tipo, é como se você estivesse preso. Sim, Isso eu tô falando assim, é importante, né, o não, sono, é mas eu tô falando importante, assim, mas aquele repertório, né? Você tem que fazer é isso, aquilo, se 5 você da não 20 faz, e páginas aí, e parece que quando você tá fora disso, é você que tá errado. pois E é, não é, né? e aí, Na verdade, o que eu tô entendendo, doutor, é que tem uma singularidade na gente que isso. precisa ser respeitada, né? Então, Isso, e uma limitação, né? De você dar limites, inclusive, para você mesmo, né? uhum, Porque o que funciona para o outro necessariamente não vai funcionar para você. Ou se você quer atingir o objetivo que o outro está fazendo, isso pode criar uma faca de dois gumes, né? sim. E você pode até entrar num processo de autocobrança tão ferrado, digamos, exagerado. Desculpa a palavra. Tão Não, exagerado. imagina. Aqui tá Tá liberado, liberado? doutor, tá liberado. Tão exagerado que você pode até entrar num processo de esgotamento, né, mental. Uhum. E aí, entrando nesse aspecto, Sim, o cansaço, né? Mental, ele é um mal do século agora. As pessoas estão se sim. sentindo muito cansadas, né? É, pelo estilo de vida que a gente tem, assim, ou às vezes o celular, Uhum. todas essas possibilidades eletrônicas, aliado a essas generalizações. Como é que você vê a origem ou a causa desse cansaço, dessa sociedade do Sim, cansaço, sim. assim? É o mal do século. Tanto que eu dei até uma entrevista anos atrás na coluna da Fabiana Scaranzi, que ela pediu até para eu escrever sobre. Aham. E traz muito isso, né? Se a gente pensa milênios atrás, como é que era a sociedade naquela época, né? Quando você falou dos 100 anos atrás, é a Uhum. mesma população de hoje, é a mesma sociedade. Se a gente pensar, né, 200 anos atrás, enfim. Então a gente evolui de acordo com o tempo, e isso traz muitos também, né, custos ali que a gente está acompanhando, né? Aham. Então, se essa necessidade de saber, né? Essa autoexigência que, inclusive, a gente cria, tanto nós mesmos, quanto em relação ao que a gente está comparando ali com o ambiente. Aham. De ser sempre, de ser o melhor, de ser o perfeito em tudo. E o ser perfeito em tudo não diz só
ser um ótimo funcionário, um ótimo profissional, né? Ter o corpo perfeito, ter, enfim. É muita Então perfeição para uma vida só, doutor. Então entra num processo de autocobrança para tudo, né? Então eu acho que o cansaço entra em onde você está também focando, né? Se Uhum. você foca em tudo, você também vai deixar sua hiperativação para tudo. Aham, Porque se aham. você não segue, por exemplo, a fórmula, né, para poder ter uma vida de sucesso, digamos assim, se você negligencia ou não dá conta de uma, você já invalida o restante. Então, Aham. a população está muito invalidando o processo ou fazendo comparações injustas com ela mesma, né? Uhum. Comparar é ruim? Depende de onde você está olhando. Uhum. Então, acho que o comparar saudável é você olhar o que que você deseja, o que você gostaria de melhorar. E muitas vezes você olhar o tempo que você precisa para isso, Uhum. né? Que sem acreditar, a grama do vizinho sempre é melhor do que a minha. Então, se você compara, mesmo você depois quando olha no processo como é que está a sua grama, não quer dizer que ela está seca, esturricada, por exemplo. Uhum. Só que a sua está verde, só que o do outro está mais verde, né? Então, qual é o nivelamento que você está fazendo? Aham. Qual é a balança que você está colocando? Coisas que, por exemplo, não quer dizer que grama seja grama, né? Porque às vezes o composto que o seu vizinho usou pode ser diferente do seu. Não Aham. quer dizer que seja pior. Ele tá usando até adubo, né, Aham. químico, e você tá usando um adubo mais saudável. Então, qual é o olhar que você tá tendo diante de uma coisa? Pode dar, né, produtos ali que pode gerar malefícios para ele, só que a grama tá mais bonita, e o seu pode dar produtos mais naturais, né? Sim. E, Então é olhar, o que é que você tá olhando, enfim. porque os bastidores ninguém compara, Pois né? A é. gente só compara o que vê. A Mas gente olha o sucesso, mas não olha em que momento que a pessoa, né, o processo que a pessoa chegou ali. gente, eu tô adorando o papo. E o pior é que o tempo com ele Já passou? passa rápido e vai indo. Mas, ó, antes da gente. Não, tem bastante coisa ainda, não? Vamos. Sim, sim. Ô, quero falar com você aí do marketing, eventos. Você que tá aí preparando o seu evento nessa etapa decisiva do ano. E que muitas vezes fica preocupado com os detalhes aí do seu evento, né? Assim, então é o recurso audiovisual, é se tudo vai ser captado corretamente, aquele momento decisivo em que alguém importante sobe no palco, o palestrante, o seu CEO, a sua diretora, e aí tudo tem que estar funcionando corretamente. E nessa hora é muito importante que você tenha parceiros que saibam o que estão fazendo no seu evento. E nesse ponto, eu preciso falar para vocês, a Gravity Filmes é a melhor solução para tornar o seu evento uma experiência inesquecível. Porque com a Gravity Filmes você vai ter um gerenciamento do seu evento que vai permitir com que você aí do RH, do marketing, dos eventos, curta o seu evento e não fique preocupado se o slide vai funcionar, se o passador de slide está funcionando, se o microfone vai funcionar. Não, isso aí é coisa para os amadores. Então você precisa de profissionais no seu evento e nesse ponto Gravity Filmes é a melhor solução. Então entra no link que vai estar aqui na descrição, conversa com eles, tem cupom de desconto se você veio pelo Extra Talks e já faz o teu próximo evento com a Gravity Filmes, porque eu tô falando para você, vai ser a melhor solução para você ficar tranquilo no seu evento e poder curtir ele da melhor maneira. Vamos lá, Dr. Ricardo, um assunto importante. O que é Sim. o sucesso nessa sociedade moderna? O que é o sucesso, Dr. Ricardo? Eu acho que eu até devolveria essa pergunta para você. Para os que ouvem a gente. Porque se a gente pensar na palavra, né, a gente traz a semântica, né, da palavra, né? Inclusive sucesso, que é fracasso, por exemplo. Uhum, Então a gente precisa entender como é que a pessoa traz o significado, né, da palavra. Porque tem muito o significado, né, particular e peculiar de cada um. uhum, Então, sempre eu faço essa pergunta: o que é para você sucesso? Então, muitas vezes, quando a gente olha no dicionário, que é né, vamos pensar, né, da língua portuguesa, sim. a gente tem uma definição ali, que diz muito claro. Mas o que é para a pessoa que é sucesso? A gente diz, sucesso é ter
ser rico, né? Ter muito dinheiro, ter uma ótima profissão, ter tempo para cuidar dos meus filhos, né? E da minha mulher, enfim. É, ter um equilíbrio em todas as áreas, né? E ter saúde mental, fazer atividade física, enfim. Você Uhum. percebe que muda muito De um. de um para o outro? Aham. Então, o E sucesso sucesso. é um processo, né? Uhum. Um processo que traz como é? Uma evolução. Mas o que é que você está colocando como Aham. sucesso? Então aí vai depender, né? Do que você traz como um sucesso. Muitas vezes o sucesso para você pode ser em coisas que o outro acha mínimas, né? E Uhum. que você está muito feliz com isso. Então a conexão que você está gerando com esse processo vai dizer muito o significado que você está dando àquilo, né? Aham. E aí pode também entrar no processo ali, né? Por exemplo, é ter dinheiro e ponto. Só que aí é entender também o que está por trás disso, né? Uhum. O que está alinhado a essa definição que essa pessoa dá. Aí depois olha só, porque eu nunca tive ninguém, as pessoas não me amam, então o dinheiro é a única coisa que me, que eu posso buscar e que eu posso ter, né? Que vai me trazer alegria. Aham. Então são coisas que a gente precisa olhar o significado que a pessoa está dando, o porquê, né? E é muito Atrás. legal essa perspectiva que você está trazendo, porque dentro desse contexto de comparação, Sim, a gente tende a pegar e querer conceituar coisas sim, que são muito individuais com uhum, regras gerais. sim, E aí eu acho que isso vai produzindo. É como, sabe, aquela época das figurinhas? Quando tinha sim, figurinha pra sim, Copa, sim, você vai colecionando figurinha e você ganhava. Você chegava no jornaleiro, você ganhava um prêmio no final, né? sim, Mas nesse contexto que a gente tá falando. Muitas vezes a figurinha no final vai ser um transtorno, uma patologia, pois é, algo mais grave, não é? Porque a gente vai tanto comparando com o externo que a gente vai se sentindo fracassado o tempo inteiro. pois é. E É, aí é o isso, sucesso né? acaba sendo algo inatingível, né? Porque a Uhum. pessoa disse, eu só vou ter sucesso se eu casar. Eu só vou ter sucesso se eu ganhar X. E aí a Aham. pessoa consegue, por exemplo, depois ela coloca um outro patamar. Então, será que aquilo para ela foi sucesso? Ela se validou a cada processo de conquista? Porque é um Uhum. processo para se alcançar tal coisa. Por que que Então a a... pessoa está olhando o fim ou o processo? Uhum. E as pessoas estão olhando muito o que elas querem, mas não o que aquela meta está convidando ela a se tornar. Sim, Né? Por que que a maior parte das pessoas que ganham na loteria, 20 anos depois, sim. tá pobre novamente, Pois né? é. Porque não criou essa musculatura Sim, sim. para absorver isso, Uhum. né? Inclusive um dos grandes problemas também de saúde mental, que acho que tem uma pesquisa também, né? Acho que é da OPAS, né? Organização, é tipo a OMS, né? Da Organização Mundial Uhum. da Saúde, mas é agora fugiu o nome, a OPAS, que ela traz Aham. dados assim da Covid-19, que um dos grandes distúrbios que teve aí nesse processo foi da ansiedade e depressão, né? Uhum. E como a gente já falou sobre depressão, da ansiedade e da depressão, um grande fator que acaba sendo um critério, digamos assim, esse nível de perfeccionismo, né? De autoexigência que as pessoas têm. Quando você vê, por exemplo, pacientes que são deprimidos, você olha, tem uma inteligência excepcional, traz uma conquista de várias coisas, mas por que entra num processo depressivo? Tem vários fatores, Aham. mas tem esse nível de perfeccionismo e autoexigência que faz consigo. Então, às vezes, o sucesso, muitas vezes, conquista, tem mais coisa, tem conquista, tem mais coisa, tem que ter mais coisa. E aí, às vezes, atinge o patamar do que vai ter mais para conquistar, por exemplo. Aham. E E às aí vezes, ficou. muitas vezes, ela não saboreou a conquista de cada processo. E E isso se esvaneceu, né? é uma, Nesse algo efêmero, digamos assim. o pessoal perde essa capacidade de celebrar, né? Sim, Porque a celebração ela faz parte desse processo também. Então, sim, e aí fica essa busca,
é algo parecido até com algo químico, uma droga. Sim, mas Você fica, chega né? assim. É E como se fica fosse uma vazio, dependência né? mesmo, né? Porque o cérebro, ele traz essa necessidade quando você fica nesse ciclo, né? É Uhum, que nem uma droga, né? uhum, Quando você usa, você traz aquela sensação efêmera naquele momento e aí passa. Aí depois você quer mais. E aí você uhum. aumenta o nível, enfim, né, de uso. Então essa questão dessa felicidade, a busca constante, a gente pode estar entrando no processo eufórico, né? Uhum, Então uhum. a gente tem que olhar qual é o contorno, né? Pensando nessa mesa, né? O que separa uma coisa da outra. E aí, nesse contexto, as pessoas estão com medo de descansar, doutor? Ou se sentir culpado porque está descansando? Sim, tem coisas que a gente precisa olhar. É um tripé, né, gente? Então a saúde mental a pessoa quer ter saúde mental, mas aí olha para os hábitos de vida, tá tudo, né, Bagunçado. bagunçado, né? Tudo junto e misturado. Então a necessidade de descanso não é uma opção, né? Vamos pensar como se fosse um dever, né? Uma necessidade, né? Vamos falar um dever como se fosse uma obrigação, não. É uma necessidade. Uhum. A gente precisa ter momentos de prazer e descanso para poder dar esse tempo, né? Do nosso corpo fazer essa reparação. É como a história do carro, né? Uma Aham. hora vai quebrar. Vai quebrar. Inclusive tem dados que até pessoas que passam anos ininterruptos sem tirar férias. Aí disse, hoje eu vou, nesse ano eu vou tirar férias e tira adoece. Você vê. Porque você está num ciclo de manutenção tão grande, porque o hormônio do estresse é o cortisol. Uhum. O cortisol, o pessoal fala que é ruim, depende. Que é o que nos faz acordar, inclusive. Olha só, A isso é gente legal. acorda Você porque fala. o cortisol é secretado, é um hormônio, né? Uhum. Que é secretado e que faz a gente despertar. Só que imagina uma pessoa que está altamente estressada todos os dias, esse cortisol vai processando no nosso corpo o dia inteiro. Então, o momento que é Uhum. para a gente dormir, que é onde o nível de cortisol vai diminuindo, justamente para a gente entrar nesse processo de Diz- adormecer, se desligar, não acontece. E aí a pessoa vai entrando no processo ali, né? Ciclo de ativação. Em um momento Aham. o corpo quebra, né? A Aham. ruptura. Aham. Aham. Por isso que Olha tem, só. né, esse processo que a gente precisa entender, né? A E, melatonina, por exemplo, é um hormônio que faz a gente, que induz o nosso cérebro, que faz a gente adormecer. Então, uhum. por isso que as questões ali bioquímicas são importantes. Só que a gente provoca também, né? O A ambi... gente traz esse estilo, né? Esse momento de sempre produzir. A gente também está secretando cortisol a todo momento. E não vai Aham. ter um momento que a gente vai querer descansar e não vai conseguir, porque a gente está secretando ali, né? Olha só. 24 horas por dia, ininterruptamente, digamos. E aí, isso, porque na vida prática, é, às vezes você se pega nesse lugar. Assim, eu tô falando, Sim, por exemplo, vou usar meu exemplo mesmo. Tem dias que você tem ali várias atividades sim, para a sim, semana, né? sim, E chega o final de semana, você fala assim: eu não vou fazer nada no fim de semana. Segunda-feira eu vejo isso. sim. Só que chega um determinado momento que você se sente culpado por isso, assim, de não, já descansei, agora eu Vou fazer. vou abrir o computador ali e vou fazer. É um diálogo o tempo inteiro ali passando na Sim. cabeça da gente. Não é fácil manejar isso, né? Não, é avaliar e também colocar isso, digamos assim, né? Tem que avaliar a questão e ver o que é que está acionando tanto isso, né? Aham, aham. Porque, por exemplo, porque as pessoas às vezes não conseguem dormir? Porque é justamente quando a gente está deitado, as preocupações vêm, né? É Diz, não, engraçado. mas eu não consigo dormir. Vem todas as preocupações, vem o dia de amanhã, vem a preocupação do boleto que vence daqui a 5 dias, por exemplo. Aham, Então, tudo é urgente, aham. né? Então, se tudo é urgente, o seu cérebro vai acionar todo esse processo de bioquímico, né? E Então é um momento ali que você agendar a preocupação é um momento importante, inclusive. Você vai resolver aquilo naquele momento, você vai levantar-se, por exemplo, 1 hora da manhã para resolver, por exemplo, as contas. uhum, Você pode até fazer isso, mas qual é o custo também em que decorrente isso desse vai te comportamento? trazer. Você não vai dormir, você vai ter um trabalho no outro dia, você vai estar, possivelmente, Agora, com a energia lá embaixo. essa análise, ela é interessante porque também o inverso pode acontecer.
você Sim. pode ter a neura de ser. Eu tô usando uma linguagem de Sim, sim. leigo, tá? Sim, sim, você pode ter mesmo. Mas ó, você pode ter a neura de ser super organizado, perfeito e tal. E isso traz consequências para sua vida. Traz. Mas eu também ser negligente também traz consequências. É que às vezes eu não percebo, mas traz, Aham, né? sim. E aí você entra no 880, né? Uhum, Se a pessoa altamente exigente é altamente perfeccionista, tem inclusive dados, né? Que apontam, pacientes que falam, dos 15 itens dali e 15 itens da lista, eu resolvi 14, mas focou no não que décimo fala. quinto que falta. Ou seja, o que é que essa pessoa está olhando? Então nada tá bom, né? A figura e fundo dela Pois tá é, tá mais distorcida. no item que ela não fez. Uhum, E tem pessoas que, por exemplo, tem duas coisas para fazer e não faz nenhuma das duas. E aí, qual é a questão, né? Que uhum, está envolvida nesse processo. Aí é onde a gente vai estabelecer marcadores para avaliar o que é que de fato é prioridade, que tudo, se tudo é prioridade, a gente vai botar numa escala do que é alta, do que é médio e do que é baixa. uhum. Ah, e tudo é importante. Não, alguma coisa vai ter os top 5 aí que você vai colocar como prioridade alta. Aham. Ah, mas as outras, você vai pensar depois. Você não tirou da lista, mas você colocou no escalonamento num segundo momento. E aí isso traz um treino no seu cérebro. Não, nisso eu não vou me preocupar agora. O que está mais importante vai ser o do primeiro quadrante. Entende? Da primeira coluna. Entendo. Eu Então entendo. isso faz um processo de você fazer as pazes consigo, né? E ou não fazer nada, ou fazer tudo e achar sempre suficiente. O meio termo está dentro desse combinado que você faz E consigo. ó, eu gosto de conversar com o Ricardo, que ele sempre faz eu enxergar as coisas, né? Eu sou do Sim, time 14, 1. Ou seja, sim, eu fiz 14, um eu não fiz, eu fico sim, batendo naquele um. Se você também é do time 14, 1, coloca aí nos comentários pra sim, gente saber. Ou do 2, tenho duas, não fiz nenhuma das duas e fui correr na praia. Também coloca aí pra gente sim, sim, saber. Mas é muito louco isso, porque às sim. vezes você faz ali as 14 e aí você Pois fala, é, meu, fiz 14 e vou na academia. Depois eu faço a um. Aí eu não faço a um e eu fico me crucificando pela um. sim, E é muito desgastante isso, sim. né? Porque aí é aquela questão, você não fique, aproveita o momento, por exemplo, não, eu tô decidido que eu não vou fazer esse item um. Eu tô fazendo esse combinado comigo que eu vou fazer academia e vou estar compenetrado para fazer isso. Uhum. Então, se você decide fazer isso, você está fazendo esse acordo com você. O mindfulness é muito isso. Você vai estar presente naquele momento. Ah, mas eu não estou fazendo aquilo. Então, você não está nem fazendo isso nem isso. Do que você não fez. Você não está nem fazendo as duas coisas. Esse que é o ponto. Aham. A pessoa não está presente nem aqui nem aqui. Isso é a característica da ansiedade, né? É o pensar no futuro. A ansiedade traz o se. Ah, e se eu tivesse feito? Entende? A ansiedade te leva para o futuro. Uhum. E É a um depressão te leva para o passado. Por isso Olha. que os transtornos mentais, eles são bem característicos, né? Ah, se arrepender, eu fiz isso porque é a ruminação, né? Das coisas que não fez. Isso você está o quê? Projetando tudo no passado das coisas ali e vai se validando, né? Trazendo essa queixa. Aham. Já da mente do ansioso vai no futuro. Você Ele... tá aqui, eu tenho que fazer isso, aquilo, mas não vou conseguir fazer. E você não tá nem fazendo, não tá nem aproveitando, por exemplo, o chá que você tá tomando, por exemplo. Porque Aham. você tá pensando no amanhã. Olha Ou só. no final do ano que você tem que fazer tal coisa. E isso tem solução, doutor? Sim. E aí vai depender do perfil, né? Qual é a questão ali que o paciente está trazendo. Porque às vezes muitas questões ali podem estar dentro de um contorno ali no tratamento específico, na terapia, e dá para olhar ali as questões, e também um combinado, o tratamento combinado que envolve outros fatores, né? Uhum. Inclusive medicamentoso, né, com psiquiatra, ou a questão também de envolver outros fatores também. A atividade física é um processo para tudo, Um inclusive, processo né, a pra gente tudo. pensar, olhando um pouco na perspectiva, a atividade física ela traz regulação, né? Ela diminui essa carga, né, de estresse que a gente tem. Porque se a gente é uma pessoa ansiosa, a gente precisa gastar, Precisa né? gastar. É que nem um carro que está transbordando gasolina, você botou demais, né? Uhum. Precisa diminuir
Para ele Esse... voltar ao funcionamento dele. Isso. E aí, dentro dessa perspectiva, a terapia, ela é para todo mundo? Eu tenho a minha convicção que sim, né? Quando eu falo, porque muitas vezes a pessoa, mas eu não tenho nenhum problema. Mas quando você fala que não tem um, é porque você tem algo a olhar. Porque muitas vezes o autoconhecimento, tem pessoas que estão tentando conhecer, né? O que é que elas querem fazer na vida. Então, as pessoas acham que a questão da terapia é quando você tem um problema grave. Necessariamente não é a questão. Uhum. Inclusive, saiu um artigo, né? Nesse ano que eu não vou lembrar, que eu até discuti nas minhas redes sociais, que traz essa questão, né? Muitas vezes a população tem uma noção de saúde mental muito equivocada, né? Que quem realmente precisa de terapia, ou a noção que a pessoa tem de terapia é quem tem doença mental, ou quem tem psicótico, ou quem tem dependência química, por exemplo. Uhum. E aí você entra nesses dois nichos e ponto. Então, a pessoa que tem uma dificuldade numa decisão de carreira, né, tentar entender, por exemplo, conflitos conjugais, ou o comportamento dela em si, que faz a manutenção para todos os outros processos da vida dela, ela não entende como um grande problema. E mantém esse mesmo ciclo de manutenção. E a gente vai convivendo com isso. Vai Vai aprendendo a convivendo. conviver com isso. Isso. Mas aí convivendo, não avaliando os custos, né? Isso. E aí, além disso, o que eu vejo é que você vai ficar muito exposto a Uhum. charlatões. Porque chega uma hora Sim, que o acúmulo disso vai te sim. Vai provocar trazer. um desejo por mudança. Sim, E aí você tá tão exposto emocionalmente que você cai na mão de gente que sim, não é qualificada para tratar essas sim. coisas, né? O que traz a fórmula mágica, né? A gente pensa nem... que trabalho na clínica, tem os manuais, enfim. A gente não usa o manual ipsis literis ali, porque a pessoa Uhum. não é um manual. Não é a pessoa que está deprimida, eu vou usar, por exemplo, TCC para depressão. Eu vou olhar, por exemplo, o que está no entorno ali. Sim. Porque, por exemplo, uma técnica que serve para a pessoa que é deprimida, por exemplo, a Laura não quer dizer que para a Joana vai ser a mesma técnica. Uhum. Por isso que a singularidade é muito importante, né? A Sim. terapia é customizada, né? Sim. Então, a gente olha tudo, questões culturais, né? A gente é uma construção. Essa que é a Uhum. verdade. Essa que é a Então, verdade. muitas vezes a pessoa está deprimida porque o cachorro faleceu, já a outra porque perdeu o emprego, entende? Uhum. E quer dizer que um é menos importante que o outro? Não. A importância que a pessoa está dando é que isso que está gerando sofrimento. Uhum. Isso é um critério quando a gente olha. E gera sofrimento clínico significativo. É um critério que a gente avalia. Gente, que. Ele é maravilhoso, não é, gente? Fala pra mim. Sim, Eu tô adorando essa conversa. Inclusive, doutor, sim. a gente vai ter a temporada ao vivo. Então, se Ah, você quer o doutor Ricardo de volta aqui no ao vivo, doutor em psicologia, laureado, o homem é obrigado. fera. Deixa o like, já deixa nos comentários. Aí eu quero o doutor Ricardo de volta. A gente vai trazer ele no ao vivo. Ah, legal. Agora, tem uma característica sua que é o seguinte: com você o relógio ele anda mais rápido. Eu não sei o que acontece quando a gente Pra mim vê, agora já, passou. já foi. Sim. E eu, antes da gente terminar, eu queria saber o seguinte: é, quando você olha assim para a saúde mental, né, que a gente falou Aham, bastante, sim. tem alguma forma assim de ter um detox da saúde mental, assim, alguma coisa que eu possa Sim, um início sim, sim. para eu melhorar a minha saúde mental, para gente deixar de dica pra galera aí. Certo. Olha, escuta aí, pessoal. Então, se a gente fosse pensar, como a gente falou no início, não existe uma receita, mas eu acho que são condições que a gente olha que são fundamentais, né? Primeiro olhar para si o que é que aflige, né? A pessoa. O que é que está incomodando? Então, Uhum. muitas vezes incomoda para você e não incomoda para o outro. E aí é olhar o que é que está trazendo esse sofrimento, né? E sofrimento é o que lhe angustia, né? Ele traz essa necessidade de mudança. Atividade física é um pilar, né? E aí, atividade física, muitas vezes a pessoa fala, mas eu odeio musculação. Mas a atividade física não é musculação apenas. É Uhum. o que lhe traz prazer, né? Dança, enfim. Encontra a sua. Encontra a sua necessidade, corrida, né? Você Uhum. viu que você É é uma verdade. pessoa que gosta de fazer É. atividade física. Então,
a gente precisa olhar o que traz significado. E a atividade física pode ser qualquer atividade. Então, separar também momentos de lazer, né? Esse significado que traga lazer para você, no sentido de prazer, né? Então, o lazer pode ser, inclusive, estar deitado no jardim, apreciando a vista, como andando, né? No parque com os amigos, enfim. Sim. O que é que traz? Porque aí entra o ócio produtivo, né? Muitas vezes o significado do ócio, muitas vezes a pessoa fala que é não fazer nada, é vagabundar. Não necessariamente, gente. O ócio produtivo é você também se desligar, né? Uhum. Você ler um livro, enfim, ter hábitos que sejam saudáveis para você. Porque você fica se culpando por algo Sim, que você não deveria se sim. culpar, né? Pois é. E acho que o ponto principal é estabelecer limites também, né? Você acaba sendo o seu próprio inimigo quando você não coloca limites, não. Aqui tá bom, eu acho que já tô exaurido, eu não consigo fazer isso agora. E entender que a gente tem, né, necessidades ali. E Uhum. tem momentos ali que a gente não consegue fazer. Aceitar isso também é você também ser justo com você, né? Aham, aham. Você pode, inclusive, você lembra que eu quase que eu não chegava. Eu Uhum. disse, não acredito que é assim meio que me culpando no Né, início, mas eu disse, mas, não, o que eu posso fazer é ver se é algum horário e claro, você viu a flexibilidade. Eu acho que ser flexível com as coisas é trazer também um certo calor no alívio, coração, né? Quando você isso, disse, olha, tudo bem, né? Não consegui fazer aquilo, mas o que é que eu posso fazer? Naquele uma momento tá leveza. isso, tá dizendo uma leveza. Show de bola, doutor. Eu ficaria aqui horas falando com ele, mas a gente tem um compromisso com vocês, telespectadores aqui. E eu queria, a gente sempre faz a provocação aqui, né, Uhum. Ricardo? Que é, imagina que esse episódio aqui, Sim, ele vai ser assistido por todos os terráqueos que sim, estão aqui sim, na Terra. sim. Qual que seria a mensagem que o Dr. Ricardo deixaria para essa turma? Aquela câmera é sua. Ali, né? Para vocês terráqueos, acho que o importante é o quê? O que eu necessito. Acho que é a busca de validação, né, que a gente precisa ter, validação emocional, é você olhar o que é que eu preciso nesse momento, o que é que está me faltando. E muitas vezes o faltando não é só, né, gente? Então a gente tem que olhar o que é que falta em mim que eu estou precisando, né? Necessidade emocional é algo que geralmente a gente busca, né? E muitas vezes a gente não consegue identificar. O que é Uhum. que está me faltando nesse momento? Será que é só dinheiro? Será que é só mais trabalho? Enfim, acho que é trazer o que me falta nesse momento que eu poderia buscar, né? Que poderia me fazer bem. Que legal, que provocação boa, É, doutor. Obrigado pela sua presença aqui. Foi sensacional. Eu sabia que ia ser leve, apesar de todas as atribulações que você sim. sofreu. O Hoje, trânsito, hoje, estressores eu passei, viu? hoje eu deixei o doutor estressado. O doutor em psicologia, Sim, Ricardo Gonzaga, eu deixei ele estressado, mas é o trânsito aqui de São Paulo que deixou ele sim. estressado. Não fui eu, não, gente. Não, Mas fiquei que preocupado, né, com o Mas que horário. bom que no fim das contas deu certo, Sim. né? E eu quero convidar você para acompanhar aqui. A gente continua firmes e fortes por aqui. Então acompanha o próximo episódio com mais alguém de história extraordinária, mas da vida real, gente da vida real, que a gente faz questão de trazer aqui. E eu te vejo em breve, no próximo episódio. Vamos embora!